Nesse momento, convidamos para fazer o uso da palavra o professor João Vianney Tonus. Aqui. Se não cair. Buongiorno a tutti. Antes de mais nada, obrigado ao prefeito que veio aqui também nessa manhã. Uma surpresa muito boa. Agradeço muito essa sua participação nessa sessão. Muito obrigado, prefeito. Eu quero agradecer à presidenta, minha amiga de muitos anos, por ter feito essa homenagem a partir da mesa da diretora da Câmara de Vereadores. E a todos os vereadores, né, que apoiaram por unanimidade essa homenagem, e vários se manifestaram aqui, falando coisas, né? Tudo bem. As coisas boas são bonitas de ser ouvidas, né? Agradecer também aos que vieram aqui, né? Tanti, da Casa das Etnias, tem até a Dona Knika, fala tudo italiano. E os amigos, a minha filha Mariana, que representa a família, o resto da família está meio comprometida com saúde e diabo 4. Né? E eu quero agradecer em especial uma pessoa que estava vindo, mas também problema de saúde, não conseguiu vir. Ela disse que vai assistir e que eu considero que foi uma grata surpresa a Priscila Zanola, presidente da Festa da Uva, e que ela é na bela propagandista del Italiano, a rainha da Festa da Uva. Eu quero dizer que o italiano não é melhor do que ninguém. O italiano tem a sua luta como língua minoritária, como uma língua de imigração, junto com tantas outras, né? O Unsrik, da Dona Kni, o westfaliano, o pomerano, o polonês, que também são línguas de imigração, junto com o caigangue, que é forte no Rio Grande do Sul, e que tem a sua luta tão antiga quanto todas as línguas de imigração. Então, o que permeia esse cenário é uma questão de respeito com todas as línguas, cada uma lutando, sim, para que a sua fique viva, mas nunca que caia em preconceitos ou na falta de convivência entre elas. Quer dizer, o essencial é a convivência cultural que isto representa. E o Rio Grande do Sul é privilegiado, que tem, além dessas que foram ditas, outras tantas. O westfaliano, por exemplo, que semana que vem vai lançar seu dicionário, e Westfália é um pequeno município, mas que luta também pela sua sobrevivência. Eu quero também dizer que lutar pelas línguas minoritárias, que nem o italiano, não é um capricho de alguma pessoa ou de alguém que vislumbrou isso. É uma luta da Unesco, principalmente a partir dos anos 2000, onde já várias resoluções e encaminhamentos para que as línguas minoritárias, as línguas culturais não desapareçam. A globalização aproximou muito as línguas, mas também faz com que as línguas comerciais tomem conta do cenário familiar, inclusive, porque se torna o dia a dia. E isto é
uma colonização perigosa para as culturas sobreviverem como talvez o maior capital que o mundo tenha, os seus códigos linguísticos e suas formas de se expressar, e que são a sustentação dessa cultura, dessas músicas que estão aqui representadas, mas que convivem nas comunidades italianas, alemães, polonesas, convivem e fazem o orgulho de uma história. E ter orgulho da sua história é talvez o maior fator de alegria e de identidade que tem com o passado, com a sua raiz. Sexta-feira passada, na RBS, a Fernanda Carvalho, que é uma repórter lá, fez da própria história um testemunho da importância de manter as suas raízes, no caso dos negros, para além da triste história da escravidão. Porque é isso que vai dar identidade, vai dar orgulho para as suas tribos de origem. Então essa é a luta também do italiano. É a mesma luta. E olha a lei que hoje está sendo lembrada aqui, fala, lei comemora o Dia da Imigração e da Colonização. Me chamou a atenção porque normalmente não é colocada a palavra colonização numa lei, é a imigração. E quando coloca a colonização, a gente olha para a nossa cidade, onde ela está hoje, urbana, começou a ser urbanizada em cima das colônias. Esse centro da cidade, o bairro Panassolo, era uma vinícola. E virou cidade. Então, a cidade, a urbanização, em relação à colônia, ela tem um comportamento agressivo com a colônia. Nós temos em Caxias um anel que circunda entre os municípios vizinhos e a cidade urbana espremida. É uma zona rural, colônia espremida pelos serviços urbanos que vão para lá e exprimida culturalmente, porque também está perdendo o seu italiano. As nossas colônias. E são elas que sustentam a polenta brustolada da festa da uva, que é o produto de maior sucesso da festa. E então, esta é uma realidade. Quer dizer, quando você fala em dia da colonização, tem esse contexto a nossa cidade. E é bom lembrar que esta casa tem uma história muito bonita em relação ao italiano, que em 2017 foi promulgada a lei como língua cooficial, como a segunda língua. E o ano passado, no ano 2019, também outra lei declarando o italiano como parte da cultura imaterial caxiense. E, pelo que me consta, sempre todos os vereadores foram unânimes em apoiar essas iniciativas. Isso é muito significativo. Na nossa região, nós temos cerca de 20 municípios que têm a língua italiana como cooficial. Algumas junto com outras. Por exemplo, Casca fez a sua lei há pouco tempo agora, e fez também para o polonês, que é a segunda maior comunidade de Casca. Então, esse reconhecimento via legislativo é uma coisa bem importante. Depois que o IFAM promulgou a língua italiana como língua de referência cultural brasileira, a partir do inventário feito através da Universidade de Caxias do Sul, e que o IFAM financiou, foi a primeira língua de imigração inventariada e reconhecida, foi aí que surgiram muitos municípios como língua cooficial. E depois, até que o movimento esse de cooficialização parou. Nos últimos
eu diria no último ano, começou um movimento de novo pela cooficialização. Em muitos municípios que têm essa identidade que ainda não têm a lei, mas estão também trabalhando com essa ideia da lei. Então, a realidade do italiano e das outras línguas minoritárias é uma mostra de que existe um movimento comunitário forte e reconhecido. E os executivos ainda têm mais dificuldade para conseguir implementar políticas para avançar nisto. Eu diria que são algumas dificuldades do ponto de vista de plano legislativo, planos executivos na área da educação, que é uma área que, digamos, está estrangulada, porque muitas coisas precisam ir para os currículos escolares, mas a cultura local e as línguas locais têm uma importância muito grande para as comunidades. Isso pode ser, inclusive, uma maneira de inverter algumas dificuldades que existem na educação, à medida que se centralize mais força na sua língua de origem daquela comunidade. Então, se existe hoje, ainda vivo, esses movimentos, é muito em função de que as iniciativas individuais são muito fortes e muito abundantes. Está aqui o Girotondo, a Anima d'Italia, o Buffon, que criou até uma rádio, a Rádio Radice, para fazer esse trabalho, está lá ele sentado. Quer dizer, o Grupo Misericolone, que eu sou um dos fundadores, aí está o Auri também, um dos fundadores, a Magali, a Cleri, e outras pessoas, vejo a Maria Iselda também aí, a Maria Iselda, né? Está aí. Então, vejo aí o Moacir Dal Castel, que é um lutador também da questão italiana. Na Casa das Etnias, vários representantes. Então, são movimentos individuais, todos eles. O Misery, há 40 anos, resolveu, depois de formados na universidade e de já ficarem meio velhos para jogar futebol, eles tinham um time, né? E aí dizia, bom, desce onde far teatro em Colônia. E aí começou, em 20 de fevereiro de 1982, a primeira apresentação em Travessão Paredes, e depois nos convidaram para ir na Casa da Cultura em Caxias. Aí a diretoria da época disse, precisamos fazer uma reunião, porque o nosso grupo não é para se apresentar na Casa da Cultura. Nosso grupo é para ir para as colônias, fazer teatro, jogar carta, jogar bocha e jantar junto com os colonos. E depois, 40 anos depois, ele está vivo e nós fizemos, no ano passado, a Cleri foi a grande condutora desse processo, um filme que o André Constantin, jornalista, um cineasta, fez. E quando nós lançamos o filme aqui, que foi a vossa casa que lançou esse filme, o André Constantin escreveu um texto, ele disse assim, o italiano é pop. Depois nós vamos ver um filmezinho sobre o pop do italiano. Então, eu queria agradecer a tudo, agradecer principalmente aos que tomam iniciativas. E as iniciativas são de Caxias e de muitos lugares. Na área da educação, por exemplo, que é onde pode ser um grande canal para tentar inverter a morte da língua italiana, porque dentro da mesma casa, hoje, sobre o mesmo teto, habitam o nono, o pai e o neto. E o neto é aquele que tem a tendência à morte. O pai vive o desconforto de não saber o que fazer. O nono, que sabe falar, fica quieto, porque disseram para ele que era para ficar quieto. Então, essa é a realidade, que tem que tentar inverter. Como inverter? Aí eu
tem uma frase do professor Posenato, que foi o coordenador do inventário, e ele, junto com o Thales Ermiliato, que trabalhava na Câmara até o ano passado, se não me engano, eles fizeram um inventário, e o programa de rádio Cancioníssima, no São Francisco, foi um dos que ajudou a fazer isso, que era o Thales que conduzia. O Posenato diz o seguinte: obrigado, Posenato, pela luta. Ele disse que ia assistir pelas redes sociais. A transmissão da língua italiana, quase interrompida pela via familiar, pode ser retomada por outros instrumentos. Mas o povo que foi capaz de criar uma cultura será capaz também de reavivar. Tomara que seja uma profecia, professor Posenato. Esta é a grande luta. Então, para encerrar, agradecer a todos de novo. Vamos rodar 2 videozinhos. Um é o Italiano Pop, que foi gravado pelo André, e eu fiz a participação, contando um pouco, resumindo um pouco esse sentimento do que é o italiano, nessa visão pop. E depois um filme também, curtinho, da primeira peça infantil do Grupo Misericolone, fruto da diretora Magali Quadros, que está aí, e da Cleri, que foi a produtora, e de um elenco maravilhoso, um elenco jovem, o Cappuccetto Rosso, Chapeuzinho Vermelho, em italiano, musical. Ele tem uns 40 minutos, estreou faz um mês. E esse aqui vocês vão ver é um resumozinho. São jovens, cantores, músicos, tanto que ele é um musical. E o Cappuccetto Rosso tem 18 anos e fala italiano, está aprendendo. Então, acho que é um desafio para tentar responder para o Posenato que este povo que fez uma cultura talvez consiga descobrir caminhos e caminhando se lo hace. Então, obrigado e vamos ver. Depois também eu vou deixar aqui uma gramática do italiano, que alguns já têm, mas eu vou deixar na casa mais um exemplar, que é uma consolidação da literatura de 100 anos, desde o Naneto Pipetta, uma história que é o capítulo que eu escrevi para esse livro, e tem 200 páginas de gramática e mais 100 páginas de lições. E é um marco. Com este marco aqui que nós fizemos pela Lei de Incentivo à Cultura do Estado, que, diga-se de passagem, teve um grande avanço, pois na sua reformulação de 2020, reconheceu o patrimônio imaterial e as línguas como um merecimento de valor de custo mais baixo quando se busca incentivo fiscal. Então, se o custo para os demais projetos é 10, para as línguas minoritárias, para a cultura imaterial, é 5. Os patrocinadores. Graças a isso, vários projetos surgiram. Um é este aqui, que foi feito o livro através da Prefeitura Serafina Corrêa, e depois, com a Lei Aldir Blanc, foram feitos 4.200 cópias, e que hoje estão sendo espalhadas para todo mundo que estuda. Estuda onde? Curso de extensão universitária, via Unicentro, Universidade do Centro-Oeste do Paraná, que abraçou. Já está começando no segundo semestre do ano passado, com uma turma. Este ano já tem 2 turmas, e no segundo semestre vai ter 3 turmas. 3 turmas de 100 alunos. Por quê? Porque a distância não custa nada. Então, muitos professores estão se inscrevendo, inclusive de Caxias. Se inscreveram muitos, porque querem também ser professores de italiano. E muitos porque querem ensinar para os filhos. Então, querem aprender para ensinar para os filhos. E muitos porque é a língua do afeto. Então, me parece que tem muita procura as línguas minoritárias. E tem mais apelos do que as línguas estrangeiras. O italiano padrão é bonito, eu gosto, eu sei até falar. Mas é o italiano de Roma. Não é o Vêneto, que veio para cá e se fundiu com Trevisan, com Belunês, com Cremonês, com Milanês.
do Auri, que é de Nova Milano, entende? Então, é uma língua nossa. E as línguas nossas, me parece que elas têm prioridades. E aí, no ano passado, a Defensoria Pública da União, junto com a Universidade de Brasília e o IPOL de Santa Catarina, fizeram uma nota técnica e encaminharam isso para a discussão do governo federal, dizendo que o Brasil cometeu crime contra as línguas minoritárias, seja as indígenas, que foram proibidas desde Pombal, as afro, que foram dizimadas, e as de imigração, que foram proibidas. E este crime merece políticas compensatórias. Então, as políticas compensatórias é uma discussão atual e que pode progredir no caminho de descobrir como fazer essas línguas ficarem vivas. Minas Gerais já tem uma resolução do Conselho Estadual de Educação, onde ele estabelece política para o plurilinguismo. E diz assim: a escola que quiser optar por uma língua adicional, seja indígena, italiano, qual língua adicional, os componentes curriculares, isto é, aquilo que é ensinado, seja história, geografia, religião, educação física, 15% do tempo dos componentes curriculares seja ministrado na língua adicional. Então, é um belo percentual. Quer dizer, 15% do tempo dos alunos que a escola adotar isto para manter essa língua da sua comunidade viva seja feito na língua da comunidade. Minas Gerais já tem essa legislação. A previsão deles é implantá-la a partir desse ano e previsão é de 5 anos para o processo de implantação, pois demanda materiais, demanda profissionais. E falando em materiais, eu vou deixar também aqui, fruto de projeto de LIC estadual, a Fubica da Leono Felice e la Strega Zabumbada, da Vivi Costa e da Eloisa Batichetti, com tradução para o italiano do Juvenal, locução em italiano da Cleri, que está aí, e em português da Magali, e com música da Cibele Tedesco. E as escolas já estão trabalhando, as escolas de Caxias têm esses livros também. E um outro livro que é o Marim que escreveu, são contos bilíngues. O Marim, ele é da Braspol, da Associação Polonesa. E ele, embora seja Marim, a gente chama ele de Mariński, porque ele é mais polonês do que italiano. Mas ele escreveu contos em português e foram traduzidos em 3 línguas, para o Unsrig, para o italiano e para o polonês. E aqui está o do italiano, então eu vou deixar também para casa. Então agora, para encerrar, vamos ver os 2 vídeos, para ilustrar um pouquinho a conversa chata. In mezzo e mezzo parole in italiano, fica bonito. Il contrario anche come questa parola, pop, pop de popolo, de successo popolare, una lingua popolare. L'italiano è il ze pop, il ze sonoro, allegro, il ritmo. Questa gente che parla brasiliano in mezzo e mette parole in italiano, fica bonito. Il contrario anche come questa parola, pop, pop de popolo, de successo popolare, una lingua popolare. L'italiano è il che dà senso ai disegni, às charges, aos quadrinhos. I proverbi italiani, i ha alegria e sapiência, che solo na língua pop laga. In dei programmi di radio, l'italiano fa successo. E in telemusiche, quem non gosta? In dei filò, in tele feste, dei giochi di carta, in tela tola
in te incontri di famiglia, dei compleanni dei nonni e delle nonne, l'italiano, il Zé Popi. In tel teatro, l'italiano, il Zé Popi. In tele colonie e in tele città, l'italiano foi para os palcos e virou Popi. Col gruppo Misericoloni, i 40 anni di successo dell'italiano, con più di 160.000 persone in teleplatee do Brasile e da Itália. Il nanetto, il Zé Popi, o nanetto Pipetta è Popi perché parla italiano. No staffetta riograndense, criata per il frate Achilles Bernardi, l'italiano di nanetto, il Zé Popi desde 1924 e nos palcos o nanetto virou Popi coi Misericoloni. Io ho sempre più voglia di venire in America. Ah sì? Beh, perché mi diceva che qua si cattava la cuccagna. Con nanetto, l'italiano, il Zé nascesto Popi e il continua Popi. Sebbene che proibiu, desprezar e anche ridicolarizar, l'italiano alga resistiu, foi e continua sendo Popi. Adesso riconoscesto, valorizar, incentivar e insegnar, l'italiano è Popi. Che il sia Popi in tele famiglie, tele comunità, tele scuole, tele università. E allora avanti col italiano, perché l'italiano è Popi. Mename lumiera, mename fin casa, cavame sto scheo e tien lontana il Bartolomeo. Un cappuccetto regalatemi nonna per andare alla scuola e lo porto bene. Mica un cappuccetto di gas nella gola che va via la missola e mi occhi bei. Zeta, brava Tosetta. Ma senti, ho sentito dire che qua in mezzo alla foresta c'è un lupo che ha tanta fame. Allora mi raccomando, su con le recce. Oh, e chi te la floresta? Non trova niente da mangiare. No! Se diventa cosita, mi tocca essere un lupo vegetariano. Oh, immaginarsela! Cappuccetto rosso, dimmi una roba. Dove sei di star la tua nonna? Nonna, che manca ancora 15 minuti per arrivare. La sua casetta là c'è sotto le piante di algicco e davanti c'è tutto verde delle piante di mole. Cappuccetto de un boconte bagnerà! Adesso sei tutta la vita! Por Caxias e pela região, tentando despertar o orgulho do italiano nas crianças. O meu neto de 9 anos, ele foi assistir a estreia e depois ele estava junto com a Mariana
A Mariana disse que ele ria, que ele gostava. Depois eu perguntei para ele: tu entendeu, Murilo? Entendi tudo, só as palavras não. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada, João. Convidamos para a sua saudação o prefeito Odiló Domênico. Buongiorno a tutti, Laura. Non era mia previsto parlare il sindaco, né? Mas já que Gá me chamar, parlemos um pouquinho de italiano, né? Quero cumprimentar a nossa presidente, vereadora Denise Pessoa. Na pessoa dela, saudar todos os vereadores que estão aqui presentes e também os de forma virtual, né? Saudar o João Tunuz, essa lenda, essa figura, né, que a gente tem um carinho, uma admiração muito grande por tudo que Tunuz tem contribuído. Eu, ontem, quando fiquei sabendo, fiz questão de alterar a minha agenda para estar aqui, tanto pela comemoração do Dia da Imigração, quanto pela presença do João Tunuz, por tudo aquilo que ele tem feito pela nossa cultura, pela comunidade de Caxias do Sul. Eu sou Furlan Tunuz. Meu pai, né, veio do norte da Itália, divisa com a Áustria. Falava um dialeto que eu nunca consegui entender. E eu fui criado junto com minhas tias e minha mãe, que falava o dialeto vêneto, que me orgulha muito. E tive uma bela convivência. Eu vou contar uma historinha que aconteceu para ver o que era a cultura daquela região onde se criou a minha mãe e minhas tias. Eu tive uma tia que a vida inteira ela cuidou de nós, ela não falou uma palavra em português. Nós falava com ela em português, ela respondia em italiano. E aí um dia estava ela e a minha mãe fazendo marmelada aqui em Vila Maria, eu ia passar as férias de verão, e ela pediu para mim e um primo meu para ir até uma vizinha distante de a cavalo buscar 2 sacos de marmelo que eles queriam fazer a marmelada. E nós fomos lá. Chegamos na casa, pedimos para a moradora, que também não falava português, que nós tínhamos ido buscar marmelo. Eu disse, mas não tem marmelo aqui. Não tem, imagina, marmelo. Voltamos com os sacos vazios, chegamos lá, minha tia disse, ma sin da domandare che marmelo e samia cosa che le dice codogni, tornei in drio lá. Siamo arrivati là a domandare che codogni, ela disse, tole su, que porchi limaia de tanto que gay, casca inteira. Daí a gente voltou lá e disse que era codogni, que é o nome do marmelo em italiano, e ela disse, juntem aí, pelo amor de Deus, tem tanto que cai ali que os porcos estão se alimentando. Enchemos 2 sacos de codogni, voltamos lá, e aí saiu a tal da marmelada, que era o hábito da minha mãe. Nós morávamos no oeste catarinense, eu passava as férias de verão aqui em Vila Maria, e a mãe vinha, em média 15 dias, ficava aí, fazia marmelada, chimia, de tudo, porque a abundância de fruta era muito grande. Tive também uma convivência com a minha bisavó, que era italiana, viveu até os 80 anos, inclusive meus tios brincavam, diziam, essa aí vai longe porque a máquina é importada. Era muito forte, velhinha, né? Meus avós não viveram tanto, mas a bisavó viveu até os 80 anos. Então, me orgulha muito. Sempre que eu posso e que encontro alguém, gosto de falar o dialeto italiano, me defendo bem. Na sexta-feira passada, encontrei aqui o Giovanni Conte, que é o corregedor-geral da Justiça do Estado, e que os pais dele são italianos e ficam 6 meses no Brasil e 6 meses na Itália, fogem do inverno, agora foram para a Itália. E ele ficou muito contente porque quando ele se apresentou, Giovanni Conte, eu disse, Giovanni Conte, loro te sei italiano? Ele disse, sì, sono proprio italiano, descendente de meu pai e minha mamãe, is italiani, e a residência qua a Porto Alegre e em Itália, né? Então, os pais deles são italianos, moram 6 meses aqui em Porto Alegre e 6 meses na Itália. E aproveitamos a bater um bom papo em italiano. Para ele foi uma grata surpresa, porque lá dentro do Tribunal de Justiça, raramente ele encontra alguém que ainda conversa italiano. Mas para nós é um orgulho, e lembrar que quem sancionou essa lei foi o vereador Felipe Germelmaier, que ele é um tedesco, né? Um tedesco, que é o alemão,
né? Felipe Gremmelmaier, e que teve a honra de sancionar essa lei, porque o prefeito, à época, não quis promulgar a lei, né? E voltou aqui o presidente, na época, o vereador Felipe Gremmelmaier. Então, é sempre bom a gente citar isso, porque a Câmara de Vereadores tem um papel fundamental. E hoje, mais uma vez, fomos brindados aqui por ter um músico, né, que fez essa bela homenagem junto com o grupo, né, do Girotondo, né, que sempre confundo com Zé Scarpone, né, que era na volta, que gavei aquele nome ali. Mas eu quero agradecer o convite, vereadora presidente Denise, parabenizar o Legislativo por contribuir em manter viva essa chama da cultura, da tradição, que isso é uma coisa que nós não podemos abrir mão de forma nenhuma. Eu estive recentemente na abertura da Festa do Divino em Vila Seca e depois na Criúva, que são também tradições culturais luso, né, portuguesas, e que a gente tem que valorizar e que aquelas comunidades valorizam, e é algo muito bonito. Eu convido quem puder ainda, tem um encerramento na Vila Seca, que acontece todos os finais de semana. Para que a gente mantenha viva essas culturas, é algo muito bonito, encantador, e que a gente tem que se orgulhar dessa diversidade que existe em Caxias do Sul. Caxias se fez a muitas mãos e a muitas culturas que contribuíram, que enriquecem e que dão esse tom de hospitalidade e de bem receber e bem conviver com todos os povos, e que foi agora demonstrado recentemente na Surdo-Olimpíadas. Parabéns ao Legislativo, parabéns, Tonus, por tudo aquilo que tu tens contribuído com a nossa cultura, com a nossa cidade, e é uma justa homenagem que o Poder Legislativo presta à tua pessoa. Muito obrigado. Acompanharemos agora mais uma apresentação do Grupo Girotondo, com os integrantes Ladir Brandalize, Luiz Novelo, Luiz Martinotto, Irineu Menegotto e participação com Hugo do Misericolone. Quel massolin de fiori. Bella. Quel mazzolin dei fiori che viene dalla montagna, quel mazzolin dei fiori che viene dalla montagna, e guarda ben che non si bagna, che lo voglio regalare, guarda ben che non si bagna, e lo voglio regalare, lo voglio regalare, perché lei è un bel massetto, lo voglio regalare, perché lei è un bel massetto, e voglio dare a mio moretto questa sera quando viene, voglio dare a mio moretto questa sera quando viene. Stasera quando viene sarà una brutta sera, stasera quando viene sarà una brutta sera, ma perché sabato de sera e non è venuto da me, ma perché sabato de sera e non è venuto da me, non è venuto da me.
della Rosina, non le veio da me, l'enda della Rosina. Ma perché son poverina, mi fa piangere e sospirare, ma perché son poverina, mi fa piangere e sospirare. Mi fa piangere e sospirare sul letto dei lamenti. Mi fa piangere e sospirare sul letto dei lamenti. E cosa mai dirà la gente? Cosa mai dirà di me? Cosa mai dirà la gente? Cosa mai dirà di me? Dirai che son tradita, tradita nell'amore. Dirai che son tradita, tradita dell'amore. Ma perché mai piange il cuore? Sempre, sempre piangerò. Ma perché fa piangere il cuore? Sempre, sempre piangerò. Viva os 147 anos da imigração italiana! Viva! Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Ao encerrar essa homenagem, agradecemos às autoridades e convidados, além dos que nos acompanham pela TV Câmara e pelas redes sociais. Pedimos a suspensão dos trabalhos da presente sessão para saudações finais e despedidas e também aproveitaremos para fazer uma foto oficial com todos os presentes.